Queria ler com vocês alguns versículos antes de começar. Primeiro, em Êxodo, capítulo 24, versículo 10. Êxodo 24, 10. Quem achou, vamos ler juntos. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Agora, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Primeiro livro de Crônicas, 28, 2. Amém? Vamos ler. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Salmo, capítulo 132. Salmo, capítulo 132. Versículos 7 e 8. Quem achou, convido para ler comigo. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Isaías, capítulo 60, versículo 13. Isaías 60, versículo 13. Amém? A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel 43, versículos 6 e 7. Amém? Então, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Por fim, Isaías capítulo 66,
Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Amém? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Senhor, nós clamamos uma vez mais, invocamos o Seu nome. Ó Senhor, queremos nos achegar ao Seu trono, trono de graça e de misericórdia, trono em que nós podemos encontrar socorro em ocasião oportuna. Senhor, eu rogo a Ti, se revela um pouco mais para nós nessa noite. Que o Senhor possa ganhar os nossos afetos. Nos leva, Senhor, à verdadeira devoção. E nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos em conhecer o Senhor. Não queremos apenas receber informações. Não queremos apenas encher a nossa mente, mas que a Tua palavra possa encher também os nossos corações. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Senhor, Tu és o nosso maior tesouro. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós Te trocamos. Ah, Senhor, mas aqui, diante da Sua presença, diante da Sua mesa, uma vez mais, Senhor, nós reconhecemos que nada e nem ninguém se compara a Ti. O Senhor é o nosso maior tesouro. Ajuda-nos a lidar com os ídolos do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com aquilo que fica entre nós e o Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Amamos a Ti. E cremos que o Senhor também nos ama. Obrigado por ter nos amado primeiro. Obrigado, Senhor, por ser aquele que nos busca, por ser aquele que nos chama, por ser aquele que nos chama até mesmo de volta para Ti. Obrigado, Senhor, por insistir com cada um de nós. Nós não estamos prontos, ainda não completamos a nossa carreira, mas uma coisa nós sabemos que queremos fazer, queremos continuar correndo e olhando para Ti, Senhor. Te amamos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, meu encargo nessa noite, no tempo que eu ainda tenho, é continuar falando sobre os pés do Senhor. Como já foi dito outras vezes, não é o nosso encargo aqui dar apenas informações, mas é encorajar os irmãos a uma vida devocional, a uma vida de contemplação do Senhor, a uma vida de comunhão com o Senhor, a uma vida de relacionamento com o Senhor. O livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, nos diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Irmãos, como isso é precioso, como isso é importante
nós conhecermos o nosso Deus. Se é verdade que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e se torna ativo, o contrário também é verdadeiro. O povo que não conhece o seu Deus é um povo fraco e é um povo inativo. Nesse estudo, nessa comunhão sobre o corpo do Senhor, o encargo que eu tenho, irmãos, é que nós possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Isso nos tornará fortes e também ativos. Nosso encargo nessa palavra também é ampliarmos um pouco a nossa visão para o contexto em que esses versículos aqui eles estão inseridos, para que juntos nós possamos considerar a presença do Senhor, para que juntos nós possamos ser encorajados a nos achegarmos ao trono do Senhor, a um trono de graça e de misericórdia, e que juntos todos nós possamos adorar o Senhor. Nesses versículos que nós lemos aqui, o tema, que eu, pelo jeito, vou começar hoje e terminar da próxima vez, é o lugar dos seus pés. Esse é o título do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O lugar dos seus pés. Nesses versículos que nós lemos, eu queria chamar a atenção para os irmãos. Que lugar é esse que é chamado de lugar dos seus pés? Os versículos que nós lemos em Salmo 132 diz que esse lugar é o lugar do seu repouso. E em Isaías 60:13 nós vimos que esse lugar dos pés do Senhor é o lugar, presta atenção que aparece a palavra lugar, é o lugar, ele diz, é o lugar do meu santuário, farei glorioso o lugar dos meus pés. Então o lugar dos pés do Senhor é o lugar onde ele tem repouso, é o lugar do seu santuário. Em Ezequiel 43:7 aparece de novo a palavra lugar. E o que ele diz sobre esse lugar que é o lugar dos seus pés? Ele diz assim, em Ezequiel 43:7, é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Então, o lugar dos pés do Senhor é o lugar do seu repouso, é o lugar do seu santuário, é o lugar do seu trono. E em Isaías 66 repete, dizendo a expressão, o lugar do meu repouso. Esse é o lugar dos pés do Senhor. Todas essas expressões vale a pena a gente considerar, e se o Senhor permitir, numa outra oportunidade, a gente volta a considerar lugar de repouso, lugar do santuário, lugar do meu trono. Mas tudo isso, irmãos, fala então do santuário, fala da presença do Senhor, apesar da citação dos pés do Senhor, fala do Senhor assentado no seu trono, no templo, onde foi colocado a Arca da Aliança e, por fim, em toda a terra, na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. Eu gostaria hoje, nesse pouco tempo que me resta, considerar algo da experiência de Davi com o Senhor. Em Ezequiel capítulo 24, fala assim, ó. Em Ezequiel 24, versículo 10, primeiro fala de uma visão. Primeiro abram em Êxodo, perdão, irmãos, acho que eu citei Ezequiel, em Êxodo, capítulo 24. Êxodo 24, versículo 10 fala, viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação da pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então esse é um versículo que fala de uma visão de Deus. E quem é que teve essa visão de Deus? Êxodo 24, a partir do versículo 1, diz assim, ó, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu
e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então veja que isso foi uma iniciativa de Deus, isso vai terminar numa visão de Deus, mas o convite, o chamamento partiu de Deus. Deus falou para Moisés: sobe ao Senhor, sobe você, Arão, Nadab e Abiú, são sacerdotes, sobe 70 dos anciãos de Israel. E daí depois ele vai dizer: só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. E aí vai continuar dizendo que Moisés, ele disse essas palavras para o povo respondeu dizendo: tudo que o Senhor falar nós faremos. E daí no versículo 5 diz assim, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos. O Senhor aqui pediu para eles subirem até ele. Só que veja como é que eles poderiam se achegar ao Senhor. Então o que Moisés faz? Moisés ele pede para os jovens oferecerem sacrifícios. E daí ele pega o sangue desses sacrifícios, é isso. E coloca em bacias, a outra metade asperge sobre o altar. Versículo 7, tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O sangue, olha a ênfase do sangue. E daí o versículo 9 vai dizer que subiram Moisés, Arão, aquela turma lá, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E o que aconteceu agora? Viram. Amados, se nós queremos ver a Deus, nós precisamos entender a importância do sangue. O Andrezinho tem compartilhado sobre a eficácia do sangue, não é isso? Irmãos, nós só podemos nos achegar a Deus por causa do precioso sangue do Senhor Jesus. O livro de Hebreus, vamos lembrar, fala sobre nós termos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo quê? Antes disso, antes do novo e vivo caminho. Fala, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. E fala sobre nós podermos nos aproximarmos do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo nosso coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. E por que nós podemos ter essa intrepidez? É por causa de quem nós somos, irmãos. É por causa dos nossos méritos que nós podemos nos achegar ao Senhor com intrepidez. É por causa do sangue. Foi assim que eles se achegaram a Deus, e foi por isso que eles puderam ver a Deus. E o versículo 11 vai dizer assim: Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Mais tarde nós vamos entrar no assunto das mãos aqui. Mas vejam que ali na presença de Deus, eles comeram e beberam. Porque é que nós podemos nos aproximar do Senhor por causa do sangue. E por causa do sangue nós podemos ter comunhão com Deus e podemos manter comunhão uns com os outros. Veja, eles não caíram mortos aqui. Era um receio do Antigo Testamento que aqueles que vissem a Deus morreriam.
Mas por que é que eles puderam não só ver a Deus, mas puderam comer e beber na presença do Senhor? Por causa do sangue. É o sangue do Senhor que nos qualifica, irmãos, nós nos achegarmos a Deus. Nesses últimos 8 minutos que eu tenho, eu queria falar de Davi, como eu tinha dito antes. 1 Crônicas 28, 2. Hoje eu acho que eu só vou mencionar e depois a gente volta aqui, numa outra oportunidade, se o Senhor permitir. Aqui fala do zelo de Davi, e aqui fala também da oração de Salomão. Em 1 Crônicas 28, diz assim, né? Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para o edificar. Esse era o propósito de Davi. Davi foi alguém que se preocupou, irmãos, em querer edificar uma casa em que Deus pudesse ter descanso. Considera aí a sua experiência, e não é diferente da minha. Muitas vezes a gente vem até mesmo para uma reunião e busca o Senhor, desejando encontrar descanso para a nossa alma. Você vem para a reunião com esse propósito ou não? Muitas vezes eu venho assim. Eu venho porque eu quero encontrar descanso, eu quero encontrar paz para a minha alma. E isso é bom. Mas, amados irmãos, Davi é alguém que queria não apenas encontrar descanso para a sua alma, mas é alguém que queria dar para Deus descanso. Você percebe a diferença? O Salmo 132, abre lá para a gente caminhar para terminar. Salmo 132. Discute-se de quem é a autoria desse versículo, mas para mim está muito claro que é Salomão. E depois eu digo por quê. O Salmo 132, ele começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e encontramos no campo de Jaar. Daí agora esses versículos 7 e 8, se você comparar com o segundo livro de Crônicas 6, 41, 42, você vai ver que é exatamente a oração de Salomão. E vai dizer assim, ó, ele está dizendo: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Daí ele vai pedir para o Senhor: levanta-te, Senhor, entra. Quando ele edificou o templo, a gente sabe, foi Davi que quis edificar, mas quem realmente o Senhor permitiu edificar foi Salomão. E quando ele terminou, os irmãos lembram, ele consagrou aquele santuário a Deus e ele orou para que a glória de Deus pudesse encher aquele lugar. E ele clama ao Senhor: levanta e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes, exultem os teus fiéis, por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Então nós temos alguém que
quis preparar um lugar para o Senhor, e nós temos a oração de Salomão para que isso pudesse acontecer, que o Senhor pudesse de fato entrar e estar naquele lugar. Irmãos, eu queria comparar esse propósito do coração de Davi com o que nós temos no livro de Ageu. Abre lá em Ageu, agora esse é o último texto. Ageu, capítulo 1. Ageu 1. Que é uma boa disputa para dar um prêmio, é quem achar Ageu primeiro. Ageu, está depois de Sofonias, não ajudou nada. Depois de Abacuque, ajudou menos ainda. Depois de Naum, não ajudou nada. Ele está antes de Zacarias, irmãos. Ageu 1. Queria comparar o propósito de Davi com o que nós temos aqui. Aqui só para situar no tempo, irmãos. Aqui é o período após cativeiro, é o período de restauração de Jerusalém, da reedificação do templo. Vou ler com os irmãos a partir do 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor. Olha aqui, irmãos, mais uma vez, a iniciativa é de quem? Do Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? O Senhor está dizendo que o povo dizia que não era tempo deles edificarem o templo, e o Senhor está falando: vocês dizem que não é tempo de edificar a casa do Senhor, e por acaso é tempo de vocês ficarem edificando para vocês casas apaineladas, casas enfeitadas? Vocês não querem edificar a minha casa, por quê? Porque vocês estão mais preocupados em edificar a casa de vocês. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Porque diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amados, que lição espiritual nós temos aqui. Queremos ter a bênção do Senhor nas nossas vidas. Queremos ter o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Devemos então dar prioridade para a casa do Senhor.
A casa do Senhor em primeiro lugar. O lugar para ele ter um descanso para a planta dos seus pés. Davi foi alguém que no seu coração se dedicou a esse propósito. Irmãos, quando fala de nós termos zelo pela casa do Senhor, quando fala de nós darmos prioridade, nós precisamos ser práticos. Isso pode estar relacionado à maneira como nós usamos o nosso dinheiro. Isso pode estar relacionado à maneira como nós usamos o nosso tempo. Isso pode estar relacionado à maneira como nós usamos a nossa energia. Irmãos, que vergonha para nós é quando nós percebemos que para o trabalho, para o entretenimento, nós temos energia, mas para estar nas reuniões, não. Para buscar o Senhor, não. Para ler a Bíblia, não. Para a oração, não. Que vergonha para nós. Quantos de nós, irmãos, já fomos trabalhar com dor de cabeça? Quem já fez isso? Mas quantos de nós, muitas vezes, uma dor de cabeça nos faz considerar ficar em casa e não vir para a reunião? A maneira como usamos o nosso dinheiro, a maneira como usamos o nosso tempo, a maneira como usamos a nossa energia. Que nós possamos, irmãos, aprender com o zelo de Davi, com o coração de Davi, e que o Senhor possa também nos despertar para não sermos como o povo nos dias de Ageu. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, irmãos. Eu tenho visto alguns vídeos, é aquela coisa do tipo que você vê e daí começa a aparecer um monte, né? Nas redes sociais aí. Recentemente eu vi um vídeo lá na Nigéria de irmãos que tiveram a sua assembleia, o templo queimado por muçulmanos, e depois de um tempo eles estão lá, sem teto, tudo queimado, parede, tudo no meio das ruínas, mas os irmãos estão ali fazendo o quê? Louvando e adorando ao Senhor. Outro vídeo, né, de alguns irmãos também, para você chegar até o templo para estar junto com os irmãos, quanto tempo para você chegar lá andando? 3 horas. Irmãos, quem de nós gasta 3 horas para chegar aqui? Irmãos, um dos maiores perigos do nosso tempo, ouça isso, um dos maiores perigos do nosso tempo chama-se conforto. Conforto. Que nós possamos dar prioridade ao Senhor. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que o Senhor possa ocupar o primeiro lugar nos nossos corações. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te adoramos. Queremos, Senhor, coisas boas para nós, queremos paz, queremos descanso. Ó Senhor, mas queremos nessa noite considerar também os seus anseios, aquilo que o Senhor busca, aquilo que o Senhor anseia. Que nós possamos, Senhor, te oferecer um lugar para repouso para os seus pés. Que o Senhor possa nos conceder nessa reunião e também no viver diário nosso, a sua gloriosa presença. Que o Senhor possa nos dar um coração como o de Davi, o coração de um adorador, que te adora no meio das ovelhas, que te adora mesmo sem ser visto, mesmo esquecido pelo Pai, mas o Senhor via,
Que o Senhor possa nos dar um coração como o de Davi, Senhor. Amém. De não querer entrar na nossa casa, não dar descanso para as nossas pálpebras, até que o Senhor tenha um lugar de repouso. Ganhe o nosso coração como desses servos fiéis, como Paulo, que foi alguém que completou as suas aflições por causa da edificação da igreja. Não queremos viver apenas para painelar as nossas casas, Senhor. Não queremos viver apenas para acumular riquezas, bens. Não queremos viver apenas, Senhor, para o entretenimento. Que o Senhor possa ter satisfação nos nossos dias, Senhor. Que o Senhor possa ter satisfação nesta assembleia. Que o Senhor possa encontrar em cada lar aqui, um lar como era aquela família de Betânia. Uma família que te recebia e o Senhor tinha prazer de estar ali. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo a uma vida de devoção, a uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor. Queremos ser um povo que conhece o Senhor. Amém.